Bom, então hoje nós vamos ver algumas orações subordinadas, tá? Mas o que são orações subordinadas? São orações que exercem uma função sintática em relação à oração principal, complementando o seu sentido e sendo dependente dela. Ou seja, é uma oração que vai complementar, né? A função sintática é exatamente isso. Como é que ela vai, o que ela quer dizer para a gente, tá bom? Só que essa nova oração subordinada, ela depende da primeira, senão ela não vai ter sentido nenhum, tá? Então vamos ver. A classificação em oração subordinada surge quando determinado período é composto, sendo formada por duas orações. Então, o que é isso? O que é um período composto? O que são duas orações? Ele estava doente. Eu tenho ali o meu verbo estava, tá? Então, a primeira oração é ele estava doente. Aí a segunda é mesmo assim foi a festa. Então, lá na primeira, eu tenho o verbo estava, tá? Então, faz parte da primeira oração. Ele estava doente. Mesmo assim, foi a festa. E aqui eu já tenho outro verbo, foi, tá? Foi a festa. Eu poderia só dizer, mesmo assim, foi a festa? Quem foi? Como assim? Não entendi nada. Então, essa frase depende da outra para ter sentido, tá bom? É o que a gente chama de oração subordinada. Então, essas orações subordinadas, elas podem ser classificadas em adverbiais, adjetivas e substantivas. E hoje a gente só vai ver as adverbiais, tá bom? Então, olha só. Então, vocês já estudaram lá no 8º ano os advérbios, né? Que são aqueles conectivos que indicam causa, final, tempo, afirmação, né? Então, vamos ver aqui, por exemplo. Quando uma oração subordinada, adverbial, ela é causal, quando ela expressa a causa. Já que minha mãe só vem amanhã, hoje eu posso ir jantar contigo. Então, olha só, eu não poderia dizer somente já que minha mãe só vem amanhã. Fica sem sentido, né? Porque ela depende da outra. Ó. Hoje eu posso ir jantar contigo. Então, a gente já tem que, ó, já que, esse conectivo, já que, ele vai estar indicando aqui pra gente, ó, uma causa, ó. Já que ela só vem amanhã, hoje eu posso ir jantar contigo. Consecutiva, quando expressa consequência. Deixa eu puxar aqui para eu ver se a Manu tá falando comigo. Alguma coisa. Deixa eu ver aqui, porque não fica aparecendo para mim, Manu. Então, vamos lá. A saudade era tanta que correu pelo meio da multidão para o abraçar. Então, qual foi a consequência disso? Correu pelo meio da multidão para o abraçar. Final, expressando fim ou finalidade. Ele esperou. Esperou para quê? Para que você não fosse sozinha. Temporal, tempo. Sempre que você volta, fico com a minha vida baralhada. Condicional, condição. Caso seja necessário, ligue-me e eu venho ajudar. Concessiva, concessão. Mesmo que
É uma ideia contrária, ó. Mesmo que ele não queira ir, pode contar comigo. Comparativa, comparação. Ele gritou como um relâmpago soando alto no céu. Conformativa, conformidade. É melhor você preencher o formulário conforme, ó, do jeito, da maneira, né? A secretária explicou. Proporcional, proporcionalidade. À medida que lia as cartas, ele ficava cada vez mais triste. Então, o que que acontece? A gente vai ler mesmo a frase, a gente vai perceber qual é o sentido dela, o que que ela está trazendo de informação para a gente. Tá ok até aí, Manu? Fala comigo. Tá ok, Manu? Tá conseguindo acompanhar? Tá bom. Deixa eu limpar aqui. Então, eu enviei para vocês esse videozinho do professor Noslen, muito bom. Eu não sei se vocês conseguem, eu não sei não, vocês não conseguem ouvir aqui. Mas eu vou colocar e aí eu vou comentando, tá bom? Deixa eu dar uma pausa. Vocês não escutam mesmo, né? Confirmem aí para mim. Se bem que são 10 minutos de vídeo. Consegue ouvir ele falando? Ah, então beleza. Ótimo. Tá, ótimo. Então vamos ouvir. Fala, moçada, vamos que vamos, estamos aqui junto. E olha, nossa última aula dos períodos compostos. Tristeza, né? Mas tem muita aula pela frente ainda. A gente vai fechar essa aula agora de períodos compostos. E depois... Tá baixo? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Sons da linguagem, figuras de linguagem, umas aulinhas bem divertidas. Tem ainda aula de regência. Deixa eu passar um pouquinho. É o seguinte, orações subordinadas adverbiais. Vamos começar. Deixa eu ver. Tá ok? Melhorou o som, Manu? Tá, então vamos lá, que tava baixinho no meu. Está conceituando essa bagacinha aqui, bem na boa, bem sossegadão. Oração subordinada adverbial, ela vai ter a função de um adjunto adverbial, ou seja, quase que um advérbio vai trazer uma circunstância para a oração principal. E aí, gente, nós temos 9 tipos. Não se assuste, fique susse. Não se assuste. Por quê? 9 tipos que a gente vai conseguir determinar pela leitura e compreensão, gente. Bem na boa, bem sossegadão. E hoje eu tenho um aliado aqui, ó. Uau! Uma canetinha. Para eu poder passar uns PowerPoints aqui, dar uma lida em algumas coisas, porque é muito exemplo, eu tive que criar uns exemplos antecipadamente. Beleza? Vamos lá, pessoas. Seguimos aqui, então, na nossa baile das adverbiais. Muito bom. Falar em baile, fica ligado, hein? Finalzinho tem surpresas. Olha só. Gente, as adverbiais são bem tranquilas. Primeiros casos nós temos aqui. Adverbial, oração subordinada adverbial, causal. Causal, ela vai expressar o quê? Causa, óbvio, né? Olha só, pensa comigo. Se ela vai expressar causa, eu vou ter que ter 2 orações. Elas vão ser ligadas por uma conjunção. E a própria conjunção me auxilia nessa construção da relação de causa. Então vamos lá. Primeiro exemplinho, bem na maciota, fala assim. A cidade foi alagada porque o rio transbordou. Ó, a cidade foi alagada porque o rio transbordou. Então concorda comigo que o rio transbordar é a causa do alagamento da cidade? Opa! Se é a causa, ação subordinada adverbial, causal. Pronto. Porque o rio transbordou é a causa do alagamento. Muito fácil, muito tranquilo. Suas pessoas, bem na boa? Ah, não é tão difícil. Concorda que a leitura já me auxilia? É, isso sim. Muito bem. Além da causal, nós temos a consecutiva. A consecutiva, nós podemos pensar assim. Toda relação de causa tem uma relação de consequência, certo? A consecutiva expressa a consequência.
Então, por exemplo, eu vou fazer, olha que legal que eu vou fazer. Eu vou pegar essa mesma oração que eu falei agora, certo? A cidade foi alagada porque o rio transbordou, e vou inverter. Fala assim, ó, o rio transbordou tanto que a cidade foi alagada. Quando eu inverti o posicionamento, fiz essa oração que era a minha subordinada virar a principal, e usei o tanto que, sendo a minha conjunção, eu criei uma consequência. Como assim? Ó, a cidade não. O rio transbordou tanto que a cidade foi alagada. O rio transbordou tanto que a cidade foi alagada. A cidade foi alagada é consequência do transbordamento do rio. Olha! Senhor, peraí. Você está me dizendo então que quando eu inverto a causal e a consecutiva, eu crio uma e outra? Ou seja, é tipo uma prova real, eu consigo fazer a inversão e perceber se ela é causal ou consecutiva? Certo. Que você, cada vez que você inverte as orações, você cria uma ou outra. Então, olha, fugiu a palavra agora. Quando você faz a inversão, de novo, né? Vamos lá. De novo. Você faz a inversão, você cria uma ou outra. Então, o rio transbordou tanto que a cidade alagou. Isso é uma consecutiva. Senhor, mas quais que são consecutivas sempre? Se você tivesse esse parzinho aí, tanto que, tal que, tão que, tamanho que, você vai criar uma consecutiva. E o contrário, você faria, então, daí uma causa, né? A cidade alagou porque o rio transbordou. Isso é causa. Fácil, tranquilão, bem na boa, bem sossegadão, né? Bem na maciota. Muito bem, seguimos adiante. Depois dessas duas que nós falamos agora aí, nós vamos para qual? Para qual? Para condicional. Condicional expressa a relação de condição. As conjunções mais comuns para condicional é caso e se. Certo? Caso e se estabelece a relação de condição. Então vamos lá. Deixe um recado se você não me encontrar em casa. Deixe um recado se você não me encontrar em casa. Caso você não me encontre em casa. É a condição para deixar o recado. Muito fácil, né? Muito tranquilo. Meu caneco. Beleza? Fácil, sossegadão? Muito bem. Eu tenho uma outra oração. A outra oração chama-se concessiva. O que é uma ideia de concessão? A ideia de concessão é a ideia de ceder. Normalmente nas concessivas você consegue colocar a conjunção embora. Certo? Embora sempre vai funcionar como concessão. Olha só. Embora tivesse chovido muito, fomos ao parque. Veja, o que é a ideia de concessão? A chuva deveria ter impedido de irmos ao parque, mas não impediu. Então a ideia de concessão é, embora tenha chovido muito, fomos ao parque. É uma ideia que deveria impedir a outra de acontecer, mas não impediu. Concessão cedeu espaço para outra. Gente, muito fácil, né? Muito na manha. Além da concessiva, tem qual outra? Uma chamada conformativa. Conformativa expressa conformidade. E própria conjunção é conforme, o como, né? Então, por exemplo, tudo ocorreu conforme era esperado. Ou tudo ocorreu como se esperava. Pronto. Conforme, estar de acordo com alguma coisa. Conformidade é estar de acordo com algo. Belezinha? Sussa, na manhã? Ah, gente, isso é muito fácil. Ah, para com isso. Olha lá, comparativa. Outra oraçãozinha. Comparativa vai estabelecer a ideia de comparação. Então, por exemplo, nós estudamos como obstinados estudam. Ah, moleque! Nós estudamos como obstinados estudam. Pronto. Como está estabelecendo uma ideia de comparação? Eu, você, nós damos igual a um obstinado. Igual a. Se você puder colocar essa ideia de igual a alguma coisa, pronto, está comparando. Isso é uma comparativa. Bem na manhã. Ah, pessoas, muito fácil, né? Seguindo adiante, temos mais duas aí. Tem uma chamada final, que expressa a finalidade de algo. Normalmente, quando você usa para que, você constrói essa ideia de finalidade. Então, por exemplo, sentei-me na primeira fila para que pudesse ouvir melhor. Sentei-me na primeira fila para que pudesse ouvir melhor. Então, para que expressa a finalidade que eu sentei na primeira fila. Para que eu pudesse ouvir melhor. Bem na manhã, sossegadaço. A gente... Ou se eu disser para você que só faltam duas. Sério? Muito rapidinho, né? Muito rápido. Bem da boa. Ó, a próxima que nós temos chama-se temporal, que ela expressa a relação de tempo. Essa é legal. Pensa assim, pessoa em momento de ação temporal. Então, por exemplo,
Eu me sinto seguro assim que fecho a porta da minha casa. Eu me sinto seguro assim que fecho a porta da minha casa. Então, no momento em que fecho, naquela hora, naquele momento, se é momento, é tempo, temporal. Beleza? Fácil. Gente, muito tranquilão. Muito tranquilo. Lembra que eu falei que eram 9? Já estamos na última. Sim. A última chama-se proporcional. Traz a ideia de proporção. E agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado um pouquinho. Fico mais esperto à medida que estudo gramática. Fico mais esperto à medida que estudo gramática. Ou seja, a proporção que faço aquilo, por isso que ela traz ideia de proporcionalidade. Ou seja, oração subordinada adverbial proporcional. Meu Deus. Para vocês? Cadê vocês? Deixa eu ver. Ok? Ok, Manu? William eu acho que já tinha assistido. Marquinhos, tá bom, ótimo. Então agora vamos para os exercícios. Classifique as orações subordinadas adverbiais. Você será aprovado porque estudou muito. E aí? Digam para mim, eu não vou responder, eu vou esperar vocês responderem no chat. Respondam aí. Você será aprovado porque estudou muito. E aí, tô aguardando. E aí, pessoal? Manu, Marquinho, William, escrevam para mim. O que vocês acham que é? Deixa eu voltar lá os slides. Deixa eu voltar os slides para gente marcar. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos marcar as palavrinhas aí, tá? É porque tinha que estar aqui do lado. Eu entendo que ficou longe o conteúdo, né? Não tem como vocês consultarem material, tá? Então, aqui nós temos, ó, na letra A, vou até escrever aqui no meu também, ó. Você será aprovado porque estudou muito. Na letra B, nós temos, eu me comportei tão bem que, então, ó, tão bem que pude passear no parque. Caso, letra C, caso necessite maiores informações, envie um e-mail. Letra D, fui aprovada, embora não tenha estudado muito. E letra E, compramos as passagens a fim de que... Algumas está bem assim, né? Bem estampada, né? Mas vamos voltar lá. Vocês anotaram aí? Respondam para mim. Eu anotei aqui. Porque, tão que, caso, embora e a fim de que. Vocês anotaram? Cadê? Eu não estou vendo vocês. Se vocês estiverem fazendo mãozinha, eu não vejo. Manu é falando, né? Não, eu tô não, Manu? Tá, eu vou voltar lá, a gente vai olhar, ó. Calma, tá bom, vou esperar. De novo, então, tá, ó. Você será aprovado porque estudou muito. Então, esse porquê tá dando ideia de quê? Tá trazendo qual informação a mais pra gente? Letra B. Eu me comportei tão bem que pude passear no parque.
Então, vamos voltar lá agora, ó. Já que, olha, já que, a gente tem ali como causa, já que minha mãe só vem amanhã, hoje eu posso ir jantar contigo. Então, é aquilo que o Noslen explicou na aula dele, ó. Se a gente inverter, a gente vai ficar assim, ó. Hoje eu posso ir jantar contigo porque minha mãe só vem amanhã. É uma relação de causa e consequência, tá bom? Olha aí a consequência também. Aqui agora, ó, a sua saudade era tanta que correu pelo meio da multidão. Finalidade. Ele esperou para quê? Com que finalidade ele esperou? Por que que ele estava esperando? Para que você não fosse sozinho. Temporal, ó, sempre que. Condicional, caso seja necessário. Concessiva, que é aquela ideia de concessão, uma coisa que tenha tudo para ir ao contrário, tudo para não acontecer, mas aconteceu. Então, mesmo que ele não queira ir, pode contar comigo. É o mesmo que ele fala, mesmo que você não queira ir, e ele não queira ir, eu vou com você, eu irei com você. Comparativa, comparação. Ele gritou como um relâmpago. Conformidade. É melhor você preencher o formulário conforme a secretária explicou. E proporcionalidade, à medida que lia as cartas, ele ficava cada vez mais triste. Então, vamos voltar lá, ó. Você será aprovado porque estudou muito. Então, vamos lá, tá? Ó, está aberto os lances das respostas. Você será aprovado. Ó, vou dar uma cola. Uma consequência de alguma coisa que aconteceu antes. O que que aconteceu antes para trazer essa consequência aí da pessoa ser aprovada? Falem para mim aí no chat, liberado para todos. O que aconteceu antes para a consequência ser a pessoa aprovada? Esse primeiro termo aí, essa oração, porque estudou muito, ela só tá depois, né? Mas ela poderia vir na frente, ó, estudou muito e por isso será aprovado. Mas ela tá na frente. Isso aí, Manu. Isso aí, ó. Qual foi a causa? Estudei muito, muito. E a consequência? Serei aprovado. Tá bom? Exatamente isso. Muito bem. Então, vou colocar aqui, ó. Causa. Deixa eu colocar embaixo para não. Eu me comportei tão bem que pude passear no parque. Então, eu me comportei bem e por isso eu vou ganhar uma outra coisa. O que é essa outra oração aí, ó? Que eu vou ganhar? Pude passear no parque, eu ganhei isso aí. Isso aí é uma... Eu me comportei bem. Ó, lembra aí da primeira. Ó, eu estudei muito, fui aprovado. Então, ó, estudei muito, fui aprovado. E aí a causa, ó, estudei muito, a consequência, aprovação. E a letra B? Comportei muito bem. Condição? É uma condicional? Vocês concordam que é uma condicional? E aí, pessoal? William, quero você falando. E aí? Marquinhos, quero você falando também.
Fala, Marquinhos, escreve aqui no chat. Eita, meu minuto. Hoje eu tô empolgada para chuchu. Olha, Manu, ó, me comportei tão bem, por isso, ó, vamos trocar por pude passear no parque. Olha a consequência do meu comportamento. Viu? Viu? Muito bem. Foi? Entendido? Consequência. Cadê? Consequência. Caso necessite, ó. Se necessitar, envie um e-mail. Caso necessite. Esse caso ou se, ela é isso aí, muito bem, uma condição. Muito bem. Uma condição. Fui aprovada, embora não tenha estudado muito. Ó, uma coisa está na contramão da outra, mas aconteceu. É uma essa palavrinha é difícil de lembrar, concessiva, tá bom? Concessiva. Então, ó, fui aprovada, embora não tenha estudado muito. São coisas que não combinam, né? São coisas contrárias, mas que deu certo, tá bom? Compramos as passagens a fim de que, essa aí, ó, tá moleza. A fim de que. E aí? Muito bem. Finalidade, tá? Então, a gente pode colocar finalidade ou final, tá bom? Muito bem, é isso aí. Vamos para o próximo, ó. Observe o uso da conjunção causal nas frases abaixo e relacione as colunas quanto à relação sintática, ou seja, o sentido, né, ali, estabelecida pela oração subordinada apresentada por ela. Então, a gente vai ter que ver se é causal, é o mesmo conectivo, né? Como? Mas a gente vai ter que ver quando ele vai ter sentido de causa, de comparação ou de conformidade. Pedro não foi tão atencioso como deveria. B. Como ninguém respondeu meu e-mail, resolvi vir à empresa pessoalmente. C. Fiz o tratamento como determinou o médico. E aí? Letra A. Pedro não foi tão atencioso como deveria. Ele poderia ter sido mais atencioso. Eu estou fazendo uma comparação. Então, a letra A. Letra B. Como ninguém respondeu o meu e-mail, ninguém respondeu, consequência, resolvi vir pessoalmente. Tá ok? Então, ó, a gente pode inverter, lembra o que o Nosnin falou? Ó. Resolvi vir à empresa pessoalmente porque ninguém respondeu o meu e-mail. Tá bom? Então, quando vocês puderem fazer essa troca, vocês sabem que tem uma relação, né, de causa e consequência. Então, a letra B aqui é a causal. E a letra C é bem interessante.
Que quando a gente quer saber se é uma conformativa, é só a gente trocar a palavrinha ali, no caso como, pela palavra conforme. E aí a gente vai ver se encaixa bem, ó. Fiz o tratamento conforme determinou o médico. Tá vendo? Então, conforme encaixa bem na frase ali. Então, tá certinho, tá bom? Então, letra C. Tá ok até aí? Tá, Manu? Uhum, tá ótimo. Leia com atenção o seguinte trecho do texto para responder a questão. Pessoal, nós temos 4 minutos. Eu acho que provavelmente só vamos responder essa e aí eu vou abrir uma nova sala para explicar a redação, tá bom? Ou se cair aqui, eu abro uma outra, porque aí a parte da redação eu não vou gravar. Só aqui. Vamos lá, ó. Então, os peixes jovens já não era mais possível segurá-los. Agitavam as nadadeiras nas margens lodosas para ver se funcionavam como patas, como haviam conseguido fazer os mais dotados. Mas, precisamente naqueles tempos, se acentuavam as diferenças entre nós. Então, a gente tem aqui os conectivos para, como e mas. O primeiro aqui, ó, agitavam as nadadeiras nas margens lodosas para ver se funcionavam, ou seja, com uma finalidade, né? Qual era a intenção? Eles queriam ver se funcionavam como patas. Então, a gente tem aqui ou a letra A ou a letra D. Funcionavam como patas. Então, a gente está fazendo uma comparação das nadadeiras dos peixes com patas, tá? Então, por enquanto, é a letra D. Então, deixa eu ir marcando aqui, ó. Finalidade, finalidade. Mas o como patas é comparação. Aí a gente tem como haviam conseguido fazer os mais dotados, né? Os mais inteligentes. Então, a gente pode substituir esse como por conforme. Então, ó, fez isso conforme os outros fizeram. Nós podemos. Então, tá certinho, conformidade. E por último, mas precisamente naqueles tempos se acentuavam as diferenças entre nós. Então, aí a gente tem uma oposição, que a gente não falou aqui na aula hoje, né? Não tem a ver com as nossas orações subordinadas adverbiais, mas é só para vocês terem uma ideia, né, dos conectivos, assim, quais são realmente as ideias, o que eles estão trazendo para a gente, tá bom? Ficou entendido esse número 3? Ficou? Cadê? Deixa eu colocar aqui para eu ver as mãozinhas. William, tá ok? Manu, tá ok? Tá ótimo, tá ótimo. Então, eu vou fechar aqui essa sala.